Olá, bom dia, meus amores. Tudo bem com vocês? Bom, gente, eu sou a Maria Luísa e hoje eu trago para vocês a resposta de algumas perguntas que me fizeram, várias pessoas me perguntaram, e eu estou trazendo hoje aqui para vocês os mandamentos de um médium umbandista. Primeiro, amar ao Lorum, aos orixás e à Umbanda, acima de todas as coisas e das outras religiões. Segundo, vestir a roupa branca e incorporar seus guias só no seu centro. Terceiro, não ficar visitando outros centros em vão, ou seja, apenas por curiosidade. Quarto, se visitar um centro, entrar em silêncio, assistir aos trabalhos, tomar o passe e sair em silêncio. Quinto, não comentar ou criticar as práticas alheias, sejam elas do seu agrado ou não, concorde com elas ou não, porque elas não são as suas e sim as deles. Sexto, não fazer comentários desastrosos sobre os cultos e trabalhos realizados em outros centros de Umbanda. Sétimo, não copiar fundamentos alheios e manter-se fiel aos da Umbanda. Oitavo, não profanar o que é sagrado e não sacralizar o que é profano. Né? Nono, cuidar da sua mediunidade e deixar a dos seus irmãos de fé, que os pais ou as mães espirituais e os guias deles cuidarão disso. 10º mandamento, não emitir opiniões sobre o assunto religioso que não conhece em profundidade ou sobre o qual se quer conhecer. 11º, não imitar e não invejar os trabalhos e as forças espirituais dos seus irmãos de fé. 12º, se por alguma razão não se sentir satisfeito no centro que está frequentando, peça licença para se afastar dos trabalhos, mas não guarde só para você as razões do seu afastamento. 13º, se saiu do centro que frequentava, não fique criticando-o ou ao seu dirigente. Por quê? Por certo tempo, tanto o centro quanto o seu dirigente lhe foram úteis e o ampararam. 14º, não faça comentários sobre os trabalhos realizados no seu centro para pessoas que não o conhecem ou não participam do dia a dia dele e do que nele é realizado. 15º, não fique procurando ou pondo defeitos em seus irmãos de fé, e sim procure-os em si e tente livrar-se deles antes que descubram que não és o ser perfeito que aparenta-se. 16º, lembre-se disso, todos possuem defeitos e imperfeições, mas cada um só deve cuidar dos seus próprios. Seja defeitos ou qualidades, né, pessoal? 17º, trabalhe a favor e em benefício do crescimento do seu centro e dos seus irmãos de corrente, que toda a corrente trabalhará em seu benefício e das suas forças espirituais. 18º, cada centro tem os seus fundamentos
e os do seu não são melhores ou mais poderosos que os dos outros, apenas são diferentes. 19, faça a caridade, seja ela espiritual ou material, sem esperar nenhum tipo de recompensa, pois fazê-la esperando algo em troca não é caridade, e sim troca de benefícios. 20, se o ato de auxiliar alguém caritativamente, com o seu dom mediúnico e com a força dos seus guias e dos seus orixás, não lhe for gratificante ou recompensador, pare enquanto é tempo, porque de insatisfeitos e de exploradores do próximo, o inferno já está cheio. 21º, não fazer feitura de santo no candomblé e continuar a falar em nome da Umbanda e se apresentar como um umbandista. 22º, que outros irmãos de fé acrescentem aqui outras regras que acharem necessárias ao aperfeiçoamento doutrinário dos médiuns umbandistas. 23º, colabore materialmente com seu centro, terreiro, tenda ou núcleo. Não é responsabilidade do sacerdote custear todas as despesas de um trabalho que é coletivo. Procure saber como colaborar nas despesas, seja para dividi-las ou para pagar uma mensalidade, doação estipulada pelo dirigente. A manutenção material é tão importante quanto a espiritual, é sagrada e deve ser uma prioridade. 24º, ao chegar no centro, desligue seu celular, procure deixar seus problemas de fora, evite conversas. Sobre o trânsito, política, futebol, dificuldades domésticas ou profissionais, procure não se entregar a distrações, você está em ambiente sagrado. Esteja consciente de si e do sagrado. Sinta e perceba quais são os seus sentimentos, pensamentos, palavras e ações neste tempo da religião. 25º, não chegue atrasado aos trabalhos. Procure chegar mais cedo. Informe-se o quanto antes deve chegar. Ao chegar no centro, seja útil. Procure saber se precisam de você para a limpeza ou manutenção e organização do espaço e do trabalho que vai se realizar. Caso não tenha mais nada para fazer, procure silenciar, meditar ou rezar, preparando-se para os trabalhos que provavelmente já começarão no astral. Espere o trabalho, gira ou sessão se encerrar completamente antes de se retirar do templo. Procure saber se ainda precisam de ajuda antes de ir embora. 26º, fale baixo, outros podem estar rezando, e movimente-se com calma e cuidado. Seja sempre cordial, tranquilo, respeitador, atencioso e bem disposto durante os trabalhos de Umbanda. Não grite, não corra, não se manifeste com agitação ou nervosismo, independente do que esteja acontecendo. Lembre-se, o estado emocional e a atitude dos médiuns influencia diretamente o comportamento da consciência. 27º, não use o centro terreiro para paquerar, flertar ou causar aflições. Os trabalhos de Umbanda não podem ter como objetivo encontros afetivos. O foco das reuniões de Umbanda deve ser sempre religioso, espiritual e de autoconhecimento. Evite chamar a atenção no meio da vaidade ou do ego. Caso comece a se relacionar afetivamente com outro médium, avise seu sacerdote ou sacerdotisa, pois ele é responsável pelo que acontece dentro deste ambiente. 28º, cuide de sua higiene e procure estar sempre com sua roupa branca de terreiro limpa
Esteja sempre atento ao odor dos pés. Verifique o hálito e use desodorante sem perfume, pois nada é mais desagradável que tomar consulta com uma entidade e ter que sentir chulé, mau hálito, CC, vencido e outros odores desagradáveis. 29. Cuide de sua alimentação nos dias de trabalho. Evite comer carnes ou alimentos de difícil digestão. Abstenha-se de bebidas alcoólicas e relação sexual. 30º mandamento. Mantenha sempre acesa sua vela para o anjo de guarda. E, quando necessário, firme sua direita e sua esquerda. Aprenda como se limpar e descarregar de energias negativas. Não deixe tudo por conta de seus guias ou de seu sacerdote. Não seja mais um dependente e não faça do trabalho espiritual uma muleta. Aprenda a conhecer os fundamentos da sua religião. Trigésimo primeiro. Trate com respeito e humildade todos os guias que trabalham no centro e não apenas os guias do sacerdote. 32º. Não ocupe o tempo de seu sacerdote com assuntos desnecessários, frivolidades ou banalidades. Provavelmente, outros irmãos também querem a atenção do dirigente espiritual. 33º. Procure entender que todo centro, terreiro, tem regras, escritas ou não, que devem ser seguidas à risca, tanto por médiuns quanto por seus guias. Procure conhecer estas regras. 34º. Lembre-se, podemos comparar o centro a uma família, em que aos poucos vamos conhecendo as dificuldades de cada um e aprendendo a conviver com elas. Também podemos comparar a uma orquestra, em que o sacerdote é o maestro e que cada médium deve seguir sua partitura, fazer seu papel com consciência de que cada um é uma parte do todo. E se cada um fizer sua parte, o todo estará bem e sempre em harmonia. Não é assim, não é verdade? Bom, pessoal, o vídeo fica um pouquinho longo, porque é um assunto bem extenso. Temos vários outros. E faça a sua pergunta, deixe nos comentários. Se você gostou, dê o seu like e faça a sua pergunta para o próximo vídeo. Beijo no coração de todos. Beijos da Maria Luísa.